Não sei exatamente em que ponto isso começou, mas sempre tive uma sensação esquisita ao passar pelo final do corredor do pronto-socorro. Era um trecho pouco usado, mal iluminado, onde algumas portas não tinham nem placa. No meu segundo plantão ali, percebi que uma dessas portas era diferente das outras. Tinha marcas antigas de adesivo, como se algum dia tivesse sido identificada, mas o rótulo foi arrancado com pressa. O que me chamava a atenção não era a porta em si, era o jeito como as pessoas evitavam aquele pedaço do corredor. Até os técnicos, que geralmente cruzam o hospital inteiro sem pensar, davam uma desviada sutil, fingindo que estavam indo pegar algum material. Era quase automático, como se ninguém quisesse passar ali tarde da noite. Eu não chegava a comentar com ninguém, mas registrava mentalmente cada mínima estranheza. Um turno ou outro, alguém reclamava de um cheiro de éter vindo de algum lugar ali do fundo. Outro técnico dizia que, às vezes, parecia ouvir maca velha arrastando, só que ninguém parava para confirmar. Ninguém ia até lá. Parecia que todo mundo tinha aceitado esses barulhos como parte da rotina, do tipo que você escolhe ignorar para conseguir trabalhar. Numa madrugada especialmente calma, decidi conferir. Estava circulando pela emergência, tentando espantar o sono, quando ouvi um rangido curto vindo daquele extremo do corredor. Não foi forte, parecia só o atrito de ferrugem. Aquele som que uma dobra de metal faz quando não é usada há muito tempo. Olhei em volta, ninguém tinha escutado. Continuei andando até chegar perto da porta sem placa. O cheiro veio antes de qualquer coisa. Não era forte, mas era nítido. Éter, daquele tipo que impregna na garganta. O hospital inteiro tinha cheiro de desinfetante, sangue fresco e remédio. Mas ali tinha algo parado no ar. Algo antigo. A maçaneta estava fria, mais fria que o normal. Pensei 2 vezes antes de abrir. Não queria ser o enfermeiro novo curioso que mexe onde não deve. Só que o barulho tinha vindo dali e eu não conseguia simplesmente virar as costas. Empurrei devagar. O quarto estava apagado, mas a claridade do corredor era suficiente para revelar os contornos. Pouca coisa, um beliche, um armário de metal com uma porta caída, uma cadeira virada de lado, tudo com poeira acumulada. Parecia que ninguém usava aquele espaço há pelo menos uns bons anos. Dei um passo para dentro. O ar era mais pesado e o cheiro de éter ficou mais forte, como se tivesse acabado de ser derramado em algum lugar. Passei a lanterna do celular. Primeiro nada, só poeira. Depois, reparei numa marca clara no chão, como se uma maca tivesse sido arrastada dali para fora, recentemente. A poeira formava um rastro contínuo até a porta. Não fazia sentido. O quarto estava fechado, a maçaneta dura, sem sinal de uso. Saí rápido. Não queria ser pego ali dentro porque ia parecer invasão. Fechei a porta devagar e voltei para o setor principal. Minha cabeça já estava criando mais perguntas do que respostas. E eu não conhecia ninguém o suficiente para puxar assunto sobre um quarto abandonado. A primeira pessoa a fazer algum comentário, mesmo sem eu perguntar, foi uma enfermeira mais velha chamada Denise. Tinha aquele jeito rígido de quem já viu muita coisa e não se impressiona fácil. Ela me encontrou pegando luvas no depósito, olhou para mim e soltou do nada. Não vai fuçar naquele quarto do fim do corredor, não. Eu não tinha falado nada, nem sequer mencionei que tinha aberto a porta. Minha expressão deve ter denunciado alguma coisa, porque ela suspirou e completou sem mudar o tom. Era o quarto dos plantões de quem não conseguiu salvar ninguém. Demorou um momento para eu entender o que ela queria dizer. E quando entendi, não soube como reagir. Apenas continuei meu turno, tentando fingir que aquela frase não tinha grudado na minha cabeça do mesmo jeito que o cheiro de éter grudou na minha roupa. Só que a sensação de que eu não devia ter aberto aquela porta ficou comigo. E nas noites seguintes, parecia que tudo ao redor daquele setor começou a ganhar um peso diferente.
Uma espécie de expectativa silenciosa, como se algo ali estivesse esperando que eu voltasse. Depois daquela madrugada, tentei me convencer de que o quarto não significava nada. Era só um espaço antigo, desativado, que por algum motivo ninguém tinha fechado oficialmente. Mas a frase da Denise continuava aparecendo na minha cabeça de tempos em tempos, principalmente quando eu passava perto do corredor mais silencioso. Foi aí que começou a semana mais pesada desde que entrei no hospital. A emergência lotou por causa de um acidente na rodovia e nenhum de nós conseguiu respirar direito. Entre triagem, medicação, monitoramento e pacientes que chegavam em estado crítico um atrás do outro, perdi a noção das horas. Só lembro de sentir o corpo travado, como se eu estivesse segurando uma carga que não dava para largar. Naquela noite específica, perdi um paciente que tinha dado toda a impressão de que ia sobreviver. Estável, conversando, até brincou comigo quando fui ajustar o monitor. Pouco depois, começou a piorar. Tentamos de tudo. Quando chegou o médico para assumir o caso, já não havia mais muito a fazer. O monitor apagou. Silêncio. As horas seguintes passaram como se eu estivesse funcionando no automático. Quando o plantão já estava no fim, me sentei um pouco na sala de repouso oficial, a nova, bem longe do quarto desativado. Só queria esvaziar a cabeça antes de ir para casa. A última coisa que me lembro antes de fechar os olhos foi o bip fraco de algum equipamento ao longe, aqueles sons que a gente aprende a ignorar. Apaguei. Não sei por quanto tempo dormi. Só sei que acordei com um som insistente, repetitivo, quase irritante. Aquele bip, mas bem mais perto. Tão perto que parecia estar dentro da sala. Levantei num impulso, ainda atordoado. A sala estava escura. O corredor lá fora, silencioso. O bip não vinha de nenhum monitor ligado. O hospital inteiro parecia ter segurado a respiração. Fui seguindo o som. A cada passo, ele parecia se afastar um pouco, como se estivesse me guiando pelo corredor. Passei pela ala da pediatria, pela sala de medicação, e o bip continuava, nem rápido nem lento. Constante, familiar demais para ser ignorado. Quando dei por mim, estava novamente diante da porta do quarto desativado, e o bip vinha dali. Meu corpo reagiu primeiro que minha cabeça. Senti as mãos suarem, a respiração ficar curta. A porta estava entreaberta, o que não fazia sentido, porque lembro claramente de tê-la fechado da última vez. Não toquei na maçaneta. Empurrei só com a ponta dos dedos, quase sem encostar. O quarto estava do mesmo jeito que eu tinha deixado, mas com um detalhe novo. Na parede, bem acima do beliche de cima, tinha uma ficha presa com um pedaço de fita. Uma ficha de paciente. Não precisei chegar perto para reconhecer o nome. Era o homem que tinha morrido naquela noite, o mesmo que eu tentei salvar até o último minuto. A palavra escrita à mão, em vermelho, estava logo abaixo. Voltar. Minha primeira reação foi achar que alguém estava tentando me assustar. Algum colega fazendo brincadeira de mau gosto. Mas aquela palavra, daquele jeito, naquela ficha específica, mexeu comigo de um jeito que não sei explicar. Era como se alguém tivesse transcrito exatamente a sensação que tinha ficado presa no meu peito desde o óbito dele. Não toquei na ficha. Abaixei os olhos, respirei fundo, saí do quarto e fechei a porta devagar, tentando não olhar para trás. Quando voltei para a sala dos enfermeiros, o supervisor já estava me chamando. Disse que precisava ver algo. Me levou até a sala onde ficam as telas do circuito interno. Abriu um vídeo da madrugada. Nas imagens, eu aparecia levantando da sala de repouso, andando sozinho pelo corredor com passos lentos, indo direto até o setor de isolamento. Só que eu não lembrava disso. Em nenhum momento. Minha cabeça ainda estava no container de cansaço do plantão. Eu não tinha motivos para ir até lá. A porta da ala de isolamento só abre com acesso, e eu não digitei nada. O vídeo mostrou claramente a porta destravando quando me aproximei, como se alguém de dentro tivesse apertado o botão.
O supervisor me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, mas não tinha certeza. Ele não insistiu. No final do turno, passei novamente pelo corredor do quarto desativado. A maçaneta estava limpa, sem poeira, como se tivesse sido usada mais de uma vez na mesma noite. E o cheiro de éter parecia mais forte. Depois daquela madrugada, tentei seguir a rotina como se nada tivesse acontecido. Evitava olhar para o canto do corredor onde ficava o quarto desativado. Era instinto. O corpo desviava mesmo quando a cabeça dizia para não fazer alarde. Os colegas continuaram agindo como sempre, como se tudo fosse só mais uma semana difícil. Ninguém comentou sobre a ficha na parede, ninguém mencionou o vídeo da câmera. Só a Denise, de vez em quando, me observava com um olhar que parecia entender mais do que dizia. Mas ela não falava nada. Talvez porque, naquele ambiente, cada um carrega sua própria história sem dividir muito com os outros. O hospital engole qualquer tentativa de desabafar. A gente aprende isso rápido. O quarto foi lacrado de novo 2 dias depois. Não anunciaram nada oficialmente, só trocaram a fechadura e colocaram uma tarja vermelha avisando que o espaço estava interditado. Ninguém discutiu. Parecia que todos tinham combinado de ignorar a existência daquele lugar. E, sinceramente, era o que eu também queria fazer. Só que algumas coisas não obedecem à lógica de ignorar. A primeira vez que ouvi o bip de novo foi numa madrugada tranquila. Estava reorganizando medicações na sala de preparo quando o som apareceu, muito fraco, quase um eco vindo de longe. Pensei que fosse de algum monitor da sala ao lado, mas não havia paciente em observação naquela ala. Fiquei parado, ouvindo com atenção. O bip parecia procurar um ritmo. Não era constante como antes, mas tentava se tornar. Respirei fundo, deixei as caixas na bancada e saí para o corredor. Nada. Silêncio. Voltei para o que estava fazendo, mas a sensação ficou. Uma espécie de alerta no fundo da mente, como se alguma coisa estivesse tentando me chamar, sem saber exatamente de onde. Nos dias seguintes, o bip reapareceu em momentos aleatórios, sempre muito baixo, sempre como se estivesse longe demais para ser identificado, mas perto o bastante para não ser ignorado. Algumas vezes eu estava no meio de um atendimento, outras vezes passando por uma porta. Nunca consegui localizar a origem. Era como se o som estivesse preso nas paredes. Comecei a dormir mal. Às vezes acordava achando que alguém tinha batido na cabeceira da cama. Outras vezes sonhava com o corredor vazio, com as lâmpadas piscando, e no final sempre havia a porta lacrada. Nunca se abria no sonho, mas sempre parecia prestes a abrir. Não falei disso com ninguém, nem com minha família, nem com os colegas. Eu sabia o que diriam, que é só exaustão, só reflexo de ter perdido um paciente no começo do plantão. E talvez fosse exatamente isso. Mas saber não alivia. Não no nível que eu precisava. A última vez que o bip soou aconteceu há pouco tempo. Estava no final de um plantão daqueles em que parece que o hospital inteiro precisa de você ao mesmo tempo. Sentei para anotar os últimos registros, tentando respirar fundo antes de ir para casa. O som veio curto, como uma única chamada, mas clara dessa vez. Não vinha do corredor. Parecia vir de dentro da minha mente e do ambiente ao mesmo tempo. Uma mistura difícil de explicar. Levantei, olhei ao redor e nada aconteceu. Nenhuma porta mexeu. Nenhuma luz piscou. Nenhum equipamento disparou alarme. Só aquele bip curto, isolado, como se tivesse sido feito apenas para me lembrar de alguma coisa. Fiquei parado ali por um momento, pensando no paciente daquela noite, na ficha presa na parede, no vídeo me mostrando andando pelo corredor sem lembrar de ter feito isso. Pensei na frase da Denise, aquela frase simples, mas que parece carregar décadas de história escondida. Era onde dormia quem não conseguiu salvar ninguém. Talvez o que mais me inquieta não seja o quarto em si, nem o bip.
É a ideia de que, em algum nível, existem coisas que continuam acontecendo dentro da gente mesmo quando o turno acaba. Como se o corpo estivesse em casa, mas a mente ainda estivesse lá, circulando entre os corredores, esperando a próxima chamada. Não sei se existe algo sobrenatural naquela parte do hospital. Não gosto nem de pensar assim. Para mim, é mais simples acreditar que foi o cansaço, o estresse, a culpa e a soma de muitos plantões difíceis que embaralham tudo. Mas às vezes, quando o hospital fica completamente silencioso, quando nenhum monitor está ligado e nenhum paciente está chamando, eu ainda escuto aquele bip insistente, do mesmo jeito que ouvi naquela noite. E sempre tenho a mesma sensação, que tem gente que nunca deixa de estar de plantão, só muda o lado da maca. Aquela madrugada não era para ter nada. Só o silêncio da casa velha, o cheiro de poeira que grudava nas roupas e o barulho do sereno batendo nas telhas. Quando eu ouvi aquele som atrás de mim, como se alguém estivesse puxando uma cadeira no chão, meu corpo travou na hora. Não tinha cadeira no meu quarto, nem espaço para isso. Eu virei devagar, rezando para não ver nada. Só que a sensação de que tinha alguém ali atrás foi tão forte que precisei sair do quarto andando quase sem respirar. Fui para a cozinha, sentei no chão encostado na geladeira e fiquei parado um tempo, esperando meu coração descer do pescoço. Só depois disso tudo é que comecei a entender que aquilo tinha começado dias antes, quando a gente abriu o chão da cozinha. A casa era do meu avô. Ficou fechada por muitos anos depois que ele morreu, porque ninguém da família queria mexer lá dentro. Minha avó sempre falava que algumas coisas precisam ficar quietas e ninguém discutia. Mas agora ela tinha resolvido vender e eu fui ajudar na reforma para agilizar tudo. No primeiro dia, o pedreiro comentou que o piso antigo estava solto em alguns pontos. Ele começou a quebrar o cimento e num dos golpes fez um barulho diferente, meio oco. A gente achou que era só um buraco ou alguma madeira velha podre. Só que não. Quando o cimento cedeu, apareceu o topo de uma cadeira, de cabeça para baixo, enterrada inteira. Eu lembro da gente ficar parado ali, só olhando. A madeira estava limpa demais. Não tinha um sinal de umidade. Parecia que tinham colocado ela ali no dia anterior. Mas o piso por cima era antigo, desgastado, e eu conhecia aquele piso desde criança. Não fazia sentido. A gente levantou a cadeira com cuidado. Na lateral tinha uns arranhões fundos, como se alguém tivesse passado as unhas tentando puxar. O pedreiro até brincou que parecia cena de filme, mas ninguém riu de verdade. Quando minha avó viu, ela ficou branca. Parou na porta, segurou na parede como se estivesse passando mal. Falou baixo que aquele lugar não devia ser mexido, nunca. O jeito que ela disse isso me gelou por dentro. Ela pediu para guardar a cadeira no quartinho da frente e fechar a porta. Disse para deixar tudo como estava e não cavar mais nada naquele ponto. Aquela noite foi a primeira vez que eu ouvi o som, madeira batendo madeira, igual quando alguém arrasta uma cadeira para sentar. Só que a casa estava vazia, sem móveis, só umas caixas. Eu achei que era o pedreiro que tinha esquecido alguma coisa solta e fui olhar. Tudo quieto. Dormir lá no segundo dia foi uma burrice minha. Queria adiantar a pintura para mostrar serviço, mas a casa tinha um ar estranho. Sabe quando você sente que o ambiente tem peso? Parecia que o ar era mais grosso. Eu tentei fingir que era só cansaço. Por volta de 2 da manhã ouvi passos. Não em cima, não no corredor. Embaixo do chão. Pisadas lentas, uma de cada vez, como se alguém estivesse caminhando bem devagar ali sob meus pés. Eu fiquei imóvel, olhando para o teto, tentando entender. Podia ser qualquer coisa. Eu repetia isso 1000 vezes na cabeça, mas meu corpo sabia que não podia. Quando os passos pararam bem embaixo da minha cama, eu entendi que não ia conseguir dormir mais.
Saí do quarto e fui tentar esperar o amanhecer na cozinha. A cozinha sempre foi o lugar mais iluminado da casa. Mas naquela madrugada eu me sentia observado. Como se tivesse algo ali só esperando eu baixar a guarda. No dia seguinte, quis mexer de novo na cadeira. Eu precisava entender. A porta do quartinho estava emperrada, como se tivesse algo encostado por dentro. Quando consegui abrir, o cheiro era de madeira velha, mas havia outra coisa. Um cheiro parecido com quando você abre algo que ficou fechado por décadas. A cadeira estava no mesmo lugar, mas parecia um pouco deslocada, como se tivesse sido arrastada a alguns centímetros. Eu pensei que era paranoia minha. A gente sempre acha que está exagerando quando mexe com coisa velha de família. Tranquei o quartinho e fui tentar continuar o serviço. Naquela noite, tentei dormir na sala, longe de qualquer parede. Mas o som de cadeira arrastando voltou, ritmado, como se alguém estivesse puxando e empurrando devagar. E vinha de vários pontos da casa, como se andasse pelos cômodos. Intercalava com aquele barulho seco, como madeira batendo madeira, igual quando a pessoa está ajeitando a cadeira antes de sentar. Eu não queria olhar, não queria confirmar nada. Só fechei os olhos e fiquei rezando para aquilo passar. A casa inteira parecia respirar junto com o som, como se cada parede tivesse vida própria. Quando finalmente consegui pegar no sono, acordei com o barulho atrás de mim. Dessa vez foi mais perto, quase dentro do quarto, como se alguém estivesse puxando a cadeira para se aproximar da minha cama. E eu sabia que ali dentro não tinha cadeira nenhuma. De manhã, decidi que ia embora. Não dava para continuar ali. Quando joguei água no rosto e voltei para o quarto para pegar minhas coisas, vi os arranhões no chão, idênticos aos da cadeira enterrada, do lado da minha cama, como se alguém tivesse arrastado a madeira até ficar bem perto de mim. Eu não sei o que realmente aconteceu naquela casa. Só sei que, desde que aquilo tudo começou, minha avó nunca mais entrou lá. Ela mandou fechar o piso de novo, exatamente como estava, e pediu para ninguém comentar mais nada. A casa foi vendida semana passada. Eu não voltei lá desde aquele dia. E, para ser sincero, eu não sei se aquela cadeira ficou no quartinho ou se alguém resolveu tirar de lá. Só sei que se um dia eu ouvir de novo aquele som de madeira arrastando atrás de mim, eu vou saber exatamente o que é e não vou ter coragem de virar. Eu sempre fui muito metódico com meus horários. Naquela época, eu precisava atravessar a cidade todos os dias para chegar no trabalho e voltava tarde, pegando a estrada quase vazia, principalmente quando chovia. Tinha dias em que a chuva parecia até melhorar um pouco o caminho, porque abafava o som dos caminhões e deixava a pista menos movimentada. Só que, naquela noite específica, a chuva não tinha nada de tranquila. Era pesada, grossa, daquelas que fazem barulho no teto do carro, como se alguém estivesse jogando pedras. Eu estava voltando de uma reunião que tinha se estendido mais do que deveria. Já passava da metade da noite, quando entrei naquele trecho mais isolado da BR. Eu me lembro de ter diminuído a velocidade porque a água acumulada na pista estava maior que o normal. O limpador quase não dava conta. Foi aí que vi as duas silhuetas. Um casal parado no acostamento, completamente encharcado. O homem estava com a camisa grudada no corpo, os braços segurando a mulher como se quisesse protegê-la da chuva. Ela estava tremendo, com o cabelo colado no rosto. Não estavam fazendo sinal com a mão. Estavam apenas ali, tentando chamar atenção com o corpo, como quem chegou ao limite. Não sei bem por que parei. Minha cabeça dizia para seguir, agir com prudência. Mas havia algo no jeito deles, no desespero quieto, que me fez reduzir a marcha e encostar. O homem veio correndo até minha janela antes mesmo que eu tivesse tempo de baixar completamente o vidro. Ele estava ofegante, mas falava baixo,
sem gritar, como se tivesse medo de ser ouvido por alguém que não estivesse ali. Falou que precisavam sair dali, que tinham tido um problema com o ex-patrão, que o homem queria matá-los, que não tinham para onde ir. Não explicou direito a dívida, não explicou nada de forma organizada. Era tudo atropelado. A mulher só balançava a cabeça como se implorasse junto. Eu deveria ter ido embora, mas abri a porta de trás. Eles entraram sem olhar para os lados. Ele ainda ajudou ela a se ajeitar no banco. Ela segurava uma mochila pequena junto do peito, como se fosse a coisa mais importante que possuía. O cheiro dos dois era forte de chuva, barro e algo que na hora eu não reconheci. Um cheiro meio metálico, como se tivessem vindo de algum lugar muito frio ou muito molhado. Não era sangue, não era nada disso. Era só desagradável mesmo. Eu comecei a dirigir. Perguntei para onde queriam ir. Ele disse apenas, uma pensão. Qualquer uma que fique longe da estrada principal. A mulher pediu, com uma voz quase apagada, que fosse um lugar simples. O silêncio dentro do carro era tão pesado quanto a chuva. O homem ficava olhando para trás, para a escuridão da pista, como se esperasse ver alguém vindo atrás deles. Em vários momentos ele me perguntava se eu podia acelerar um pouco mais, mas sem parecer autoritário, era mais um medo puro. Quando chegamos na pensão, uma daquelas construções antigas, com varanda alta e poucas luzes, eles pediram para eu parar um pouco antes da entrada, não exatamente na porta. Desceram rápido. A mulher olhou para mim apenas uma vez, com um daqueles olhares que a gente não sabe interpretar. Não era agradecimento, era mais cansaço, talvez, ou alívio. Ela apertava a mochila contra o corpo com tanta força que parecia machucá-la. O homem disse que eu tinha ajudado mais do que imaginava. Não sorriu, não apertou minha mão. Só disse isso e acompanhou a mulher na chuva forte até a varanda. Eu fiquei vendo os dois subirem os degraus. Quando eles bateram na porta da recepção, eu dei meia volta e fui embora. Não pensei mais no assunto. Só queria chegar em casa, tomar banho e dormir. Na manhã seguinte, acordei com o jornal dobrado na porta, como sempre. Sentei na mesa, coloquei café numa caneca e fui folheando sem muito interesse, até que uma manchete me chamou a atenção. Casal suspeito de homicídio foge após matar família e roubar carro. Não dei muita importância no primeiro segundo. Infelizmente, a gente lê esse tipo de coisa o tempo todo. Mas havia uma foto pequena do carro roubado. O modelo era o mesmo que o meu. No início, achei que fosse só uma coincidência. Tem muito carro igual ao meu rodando por aí. Mas quanto mais eu olhava, mais algum detalhe me incomodava. O texto dizia que o casal havia sido visto na noite anterior, que tinham fugido a pé depois de baterem o carro roubado e abandonarem tudo para trás. Eu não sei explicar o que senti. Não era medo, era uma sensação profunda de que eu tinha cometido um erro muito grave. Fui até a garagem. O meu carro estava ali, naturalmente, intacto. Mas quando abri a porta traseira, percebi que o banco ainda estava úmido. A princípio, achei que fosse impressão minha, mas o tecido estava frio, úmido, com aquele cheiro de roupa seca, mal lavada, misturado com chuva. Foi só quando me abaixei para olhar melhor que vi, no assoalho, 2 mochilas, e sobre uma delas, uma carteira. Foi como se meu corpo tivesse perdido o ar por alguns segundos. Peguei a carteira com cuidado. Dentro havia documentos, cartões velhos e uma foto. Era o retrato de uma criança, um menino de uns 4 ou 5 anos. A foto estava gasta, como se tivesse sido carregada por muito tempo. Não havia mais nada escrito. As mochilas tinham roupas molhadas, como se tivessem sido jogadas lá sem nenhum cuidado. Havia até um casaco pequeno. Pela lama na barra, parecia ter sido usado na noite da chuva. Eu deveria ter ligado para a polícia naquele momento, mas fiquei parado no meio da garagem, tentando entender. Tudo o que vi, tudo o que ouvi, fez sentido demais com o que estava na notícia. Ainda assim,
Não conseguia acreditar que as mesmas pessoas que eu deixei na pensão fossem aquelas descritas ali. Homicídio, roubo, fuga. Coloquei tudo de volta no carro e fechei a porta. Por volta do meio-dia, tocaram a campainha. Quando abri, havia 2 agentes da polícia. Ambos muito educados. Não estavam ali para me acusar de nada. Disseram que estavam investigando uma rota possível do casal e perguntaram se eu tinha visto alguém estranho na noite anterior, principalmente devido ao temporal. Disseram que eles podiam ter passado por ali e que algumas pessoas na região tinham relatado movimentos suspeitos. A pergunta deles foi direta. Conheceu um casal na estrada ontem? Senti um aperto no estômago. Respondi que não. Eles agradeceram, disseram que era só uma checagem, nada de grave, e foram embora. Quando fechei a porta, minhas mãos estavam trêmulas. Não era medo da polícia, era a sensação de que eu tinha participado, mesmo sem querer, de algo que não sabia dimensionar. Tentei seguir o dia normalmente. Varri a sala, fiz almoço, liguei a televisão. Mas tudo parecia distante. Quando fui levar um copo na cozinha, percebi algo no tapete da sala, perto do sofá. Marcas. 2 marcas de pés descalços. Não eram pegadas perfeitas, eram manchas de umidade. Como se alguém com o pé encharcado tivesse pisado ali e depois a água tivesse começado a secar. O formato era pequeno, não tão pequeno quanto o de uma criança, mas menor que o de um adulto grande. E havia 2 marcas lado a lado, não uma trilha, como se a pessoa tivesse ficado parada ali por alguns segundos. A primeira coisa que fiz foi olhar em volta. As portas estavam trancadas, as janelas também. O tapete estava úmido só naquele ponto. Não havia marcas de onde a pessoa teria vindo ou para onde teria ido. Fiquei ali, agachado, olhando para aquilo até a mancha desaparecer devagar, como se estivesse evaporando. O sol da tarde entrava pela janela da sala. E aos poucos o desenho do pé sumiu. Não esparramou, não escorreu, só desapareceu no próprio tecido. Não sei quanto tempo fiquei parado olhando para o chão. Quando levantei, o peito estava apertado e minha cabeça cheia de perguntas. Nenhuma delas com resposta lógica. Eu ainda penso naquela foto do menino, nas mochilas, na forma como o casal desceu do carro sem olhar para trás, no cansaço da mulher, no olhar vazio do homem e principalmente naquela pequena mancha no tapete que por alguns minutos fez eu sentir que algo ou alguém ainda estava ali dentro da minha casa, mesmo que não estivesse mais. Até hoje não tive coragem de abrir novamente o porta-malas para conferir se as mochilas ainda estão lá. Eu sei que estão. E por algum motivo que eu não sei explicar, não consigo jogar nada fora. Não consigo nem encostar naquilo de novo. A única coisa que faço é manter a porta da garagem sempre trancada, mesmo quando estou em casa. Não é por medo do casal voltar, é por medo de descobrir se realmente foram embora. Eu queria ter parado naquela primeira noite, antes de ir olhar a clareira. Se eu tivesse ficado quieto dentro da barraca, talvez nada disso tivesse me seguido depois. A gente tinha ido acampar na serra num fim de semana comum, família inteira espalhada, cada um montando sua barraca do jeito torto de sempre. Era começo de tarde quando eu percebi um clarão no meio da mata, mais profundo, como se tivesse alguém lá fazendo fogo. Só que a gente estava longe de qualquer trilha usada. Eu fui sozinho, achando que era só algum pescador. O estranho é que quanto mais eu chegava perto, mais silêncio dava. Parecia que o barulho do acampamento ia embora, como se tivesse ficado metros para trás. A clareira era pequena, redonda, parecendo aberta na marra. No centro, uma fogueira acesa, só que não era normal. A chama não balançava. Era uma chama parada, reta, como se alguém tivesse tirado o vento do lugar. Eu fiquei olhando, achando que podia ser alguma coisa de gás, sei lá. Só que não tinha cheiro. A lenha estava inteira, sem queimar.
Era como se a chama estivesse ali só para dizer que tinha fogo, mas sem fazer o trabalho de fogo. Eu joguei um pouco de água da garrafinha, só porque aquilo me deu um incômodo que eu não sei explicar. A água bateu, fez um chiado curto e mais nada. A chama continuou exatamente do mesmo jeito, parada. Nem aumentou, nem diminuiu. Voltei para o acampamento meio inquieto. Contei para os mais velhos e um deles, sem brincar, falou que aquela clareira não existia ali antes. Eu ri, mas ele não riu de volta. Disse que o terreno naquela serra muda quando o clima pesa. Nunca entendi direito, mas ficou na minha cabeça. À noite, eu dormi mal. Era como se o ar estivesse pegajoso e, de repente, entrou um clarão laranja pela barraca, um reflexo fraco, mas constante. Era a mesma cor da fogueira imóvel. Eu saí achando que era alguém mexendo no fogo do acampamento, mas não era. Olhei para o meio da mata e vi a mesma fogueira da tarde, só que agora mais perto. Ela estava uns metros mais à frente da clareira, mais próxima da gente, como se tivesse chegado sozinha. Ninguém do grupo tinha ido lá. Eu fiquei parado, sem saber se ia até ela ou se voltava para a barraca. Fiquei olhando aquela chama parada, sem vento, sem fumaça. Parecia olhar de volta. No dia seguinte, quando a gente acordou, um dos meus primos chamou todo mundo do lado de fora. Tinha marcas de pés ao redor da minha barraca, marcas fundas, como se a pessoa tivesse pisado com peso, e a sola parecia queimada, redonda, escurecida, como carvão disposto em formato de pé humano. Ninguém ali tinha coragem de pisar em brasa. Eu mesmo já tentei quando era moleque e só lembro da dor. Aquilo ali parecia a marca de alguém que não se importava em queimar o próprio pé. O clima pesou o dia inteiro. Ninguém mais brincou. A gente ficou ali meio travado. E quanto mais a tarde chegava, mais eu sentia que a mata toda estava prestando atenção na gente. A madrugada seguinte eu não esqueço. Eu estava deitado, ouvindo todo mundo respirando nas barracas ao redor. De novo entrou um clarão. Dessa vez tão forte que parecia que tinha uma fogueira do lado de fora da lona. Quando eu saí, quase tropecei. A fogueira estava ali, do lado da minha barraca, encostada no pano. A chama parada, do tamanho de sempre, como se estivesse esperando que eu chegasse perto. Não tinha sinal de ninguém, não tinha trilha, não tinha pegada, só a fogueira, a mesma, com a mesma madeira intacta, no lugar onde ela não podia estar. Eu cheguei perto, talvez perto demais. Minha mente ficou estranha, como se eu tivesse esquecido como respirar. Era uma mistura de medo com uma vontade esquisita de entender aquilo. Eu estiquei a mão para tocar a chama, só para ter certeza de que ela era real, que eu não estava delirando. Quando meu dedo estava a poucos centímetros, ouvi uma voz. Ela veio de dentro da mata. Uma voz rouca, grave, saindo de um lugar onde não tinha luz. Não era voz de ninguém da minha família. Não era voz de gente que eu conhecesse. A voz disse, sem pressa, não olha para ela. Só isso, mas aquilo bateu direto no meu peito. Eu não sei explicar. Era como se a voz soubesse quem eu era, como se eu tivesse feito alguma coisa errada sem perceber. A fogueira apagou na hora, nem reduziu, nem se apagou devagar. Ela simplesmente deixou de existir, sumiu, como se tivesse sido arrancada dali. Eu fiquei parado no breu, com aquela frase martelando na cabeça. Não olha para ela. Passei a mão no chão e o lugar onde a fogueira tinha ficado estava frio. Nenhuma brasa, nenhum cheiro, nada. A gente arrumou tudo às pressas e foi embora antes do sol nascer. Ninguém discutiu, ninguém falou nada. Parecia que todo mundo tinha entendido que não era para ficar mais ali. O problema é que, desde então, às vezes, quando estou sozinho em algum lugar escuro, vejo um clarão laranja no canto da visão. Não duradouro, não forte, só um reflexo rápido, como aquela chama parada tentando aparecer de novo. E, sempre que acontece, eu lembro daquela voz na serra e baixo a cabeça na hora, sem pensar. Porque, seja lá o que fosse aquela fogueira,
Eu entendi o recado. Não era para olhar para ela. Eu tinha tirado uns dias de folga depois de muito tempo sem parar e combinei com 2 amigos de irmos para o litoral pela Estrada Velha, aquela que corta pelas cidades pequenas. A gente sempre viajava assim, sem planejar muito, indo no improviso. O que nos atrasava eram os desvios, porque aquela região tem várias serras e curvas. Um deles comentou que existia uma trilha usada por moradores para cortar boa parte do caminho. Não era exatamente perigosa, só exigia atenção. Eu não lembro quem trouxe isso primeiro, se fui eu ou se foi o Felipe, mas parecia uma boa ideia na hora. A gente não estava pensando em nada além de chegar cedo e aproveitar o resto do dia. Estacionamos o carro num espaço de terra batida, perto de umas bananeiras, e seguimos a pé. Eu lembro da sensação de entrar na mata. Aquele abafado repentino, cheiro de folha úmida, insetos grudando na pele. O barulho da estrada foi sumindo atrás da gente, até virar só um zumbido distante. A trilha parecia usada, dava para perceber pisadas antigas na terra, galhos quebrados. A gente conversava sobre besteira, sobre o fim de semana, sem imaginar que aquilo ia tomar outro rumo. A primeira coisa estranha aconteceu cedo demais para a gente já estar cansado. Era uma mochila. Estava caída no canto da trilha, meio suja, mas ainda firme. A cor era um verde mais apagado. A gente achou que podia ser de algum viajante que tinha passado ali recentemente. O Felipe abriu para ver se tinha documento, mas só encontrou comida embalada, uma garrafa d'água pela metade e uma camiseta dobrada. Nada de identificação. Parecia ter sido largada ali, não esquecida. Eu falei para deixarmos do jeito que estava, porque alguém podia voltar para buscar. Guardamos de volta os itens como encontramos e seguimos. Não comentamos muito, só ficamos em alerta, como se alguém pudesse aparecer na nossa frente pedindo aquilo de volta. A segunda mochila apareceu uns minutos depois. Foi isso que deixou a situação desconfortável, porque era igual à primeira. Mesma cor, mesmo modelo, mesmo desgaste no tecido. O Lucas chutou de leve, achando que alguém tinha jogado lixo ali. A comida dentro era parecida, até o mesmo tipo de barra de cereal. Na hora, todo mundo riu, mas era aquele riso que serve para afastar a sensação ruim. O Felipe disse que devia haver um grupo acampando ali por perto e talvez usassem mochilas padronizadas. A gente já estava começando a andar mais rápido, mesmo sem admitir. A mata ficava mais fechada naquele trecho. O ar parecia outra coisa, quase como se tivesse ficado mais parado. Era estranho porque ainda era começo da tarde, mas a claridade parecia baixar conforme avançávamos. A terceira mochila estava jogada perto de uma raiz exposta. Essa era diferente. Rasgada, suja e tinha um crachá preso no zíper. Não era de escola ou empresa comum. Era militar. Estava manchado de terra e um pouco rasgado, mas dava para ver parte do nome e um símbolo. Eu fiquei parado, olhando para aquilo por alguns segundos, tentando entender por que alguém deixaria algo assim para trás. O Lucas disse na hora que era melhor voltarmos, que aquilo estava ficando fora do normal. O Felipe insistiu que poderíamos estar interpretando tudo errado, que mochilas iguais não significavam nada. Demoramos mais do que deveríamos discutindo se continuávamos ou não. No final, acabamos seguindo porque a trilha parecia clarear logo à frente, como se fosse sair numa área mais aberta. Acho que queríamos evitar admitir que estávamos com medo. É difícil voltar num caminho que você não conhece tão bem, porque parece que qualquer ruído te acompanha. Um pouco depois, o barulho na mata mudou. Foi sutil, mas o silêncio ficou mais presente do que antes. Só dava para ouvir os passos da gente e um estalo de galho de vez em quando, mas os sons de passarinho diminuíram.
Era como se a mata estivesse esperando. Eu sei que isso pode parecer exagero, mas foi exatamente essa a impressão. Num ponto da trilha, o Felipe pediu para a gente parar. Ele falou baixinho, como se não quisesse ser ouvido. Apontou para trás, entre os troncos mais grossos. Eu não vi nada na hora, só uma sombra passando, mas não era sombra comum, parecia luz. Como se alguém estivesse lá no fundo da mata usando lanternas. Não era uma luz forte, mas o suficiente para dar a impressão de movimento. O Lucas chamou de paranoia, mas dava para ver que ele mesmo estava inquieto. Tentamos acelerar o passo. A luz apareceu de novo alguns minutos depois, dessa vez mais clara. 3 pontos se movendo lado a lado, como se fossem pessoas caminhando devagar. A gente começou a caminhar rápido demais, quase correndo. O problema é que a trilha tinha algumas bifurcações estreitas, não marcadas. O Felipe foi na frente e seguiu para a direita, achando que era o caminho certo. Foi quando o terreno ficou inclinado, a mata fechou de novo e o chão virou uma mistura de lama e folha úmida. Eu senti a minha respiração ficar pesada, não tanto pelo esforço, mas pela sensação de estar sendo seguido. O som das lanternas não existia de verdade, mas eu juro que dava para ouvir algo parecido com passos, num ritmo diferente do nosso. Não era animal. Aquele ritmo não era de bicho nenhum. Quando escureceu de vez, foi que tudo saiu do controle. A trilha ficou praticamente invisível sem lanterna. A gente usava o celular só para iluminar o chão, mas a bateria estava acabando. A luz atrás da gente sumiu por um tempo. Depois apareceu de novo, mais longe, como se quem estivesse com ela tivesse mudado de lado, como se estivesse circulando. Eu lembro de ouvir o Lucas chamando o nome do Felipe, porque não estava enxergando ele direito na frente. Teve um momento em que eu só ouvi os dois discutindo alguma coisa, a voz abafada pela mata, e depois um barulho forte, como se alguém tivesse caído ou escorregado. Eu tentei avançar, mas bati numa árvore fina, a lanterna apagou e fiquei só com o celular vibrando no meu bolso, como se tivesse desligado sozinho. Não sei explicar o que aconteceu depois. Eu tentei seguir pela direção da voz deles, mas não encontrei ninguém. A mata parecia se mover, se repetir. Era como se eu estivesse andando em círculos, mesmo tentando seguir reto. Teve uma hora em que eu achei que estava perto de sair porque senti o ar ficar menos abafado. Corri sem pensar muito. Acabei tropeçando em alguma coisa, quase caí num barranco, mas continuei até ver um fio de luz bem fraco vindo do fim da trilha. Era a estrada. Eu não lembro de ter ouvido o carro passando. Lembro só de ter chegado até o asfalto, de joelhos, sem entender onde exatamente estava. Nenhum dos dois estava comigo. Eu tentei voltar algumas vezes, mas a escuridão parecia maior do que antes. Os sons da mata pareciam mais fundos, como se houvesse mais coisa lá dentro. A polícia apareceu depois de algumas horas. Acho que foram moradores da região que chamaram, porque viram alguém cambaleando perto de um ponto de ônibus. Eles me encontraram sentado no acostamento, sem conseguir explicar direito o que tinha acontecido. Me levaram até o carro estacionado lá atrás, e enquanto eu tentava falar sobre meus amigos, eles iluminavam com as lanternas em volta, procurando algum sinal. O que acharam não fez sentido nenhum. Era como se o chão tivesse sido coberto por mochilas iguais às que encontramos na trilha. Não eram 2 ou 3, eram muitas, todas da mesma cor, mesmo modelo, como se alguém tivesse espalhado aquilo ali de propósito. Algumas abertas, outras amassadas, uma ou outra com comida dentro, igual às primeiras que vimos. Eu lembro do policial me olhando com um tipo de cautela, como se tivesse medo de perguntar o que eu sabia daquilo. Buscaram os dois durante dias. Não encontraram nada, nem mochila deles, nem resto de acampamento, nem pegada. A trilha que seguimos, segundo os moradores, era usada antigamente por militares que patrulhavam a região, mas foi abandonada há anos. Disseram que era fácil se perder lá dentro, mas ninguém conseguiu explicar as mochilas, nem por que eu fui encontrado cercado delas.
Tem dias em que eu fico tentando imaginar se meus amigos ainda estão vivos em algum lugar, se saíram por outro ponto da mata e se perderam. Mas também tem dias em que lembro das lanternas se movendo devagar atrás da gente, todas na mesma distância, como se não tivessem pressa nenhuma. E aí eu evito pensar no resto, porque essa é a parte que nunca consegui explicar para mim mesmo e nunca consegui esquecer.